Quer dizer, um policial não pode postar uma ação policial, mas pornografia, adultização, música que faz apologia ao crime, funk, esses funks pornô, isso à vontade, lá vão ter. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Gustavo Mesquita é delegado de polícia e vereador em Guarulhos, o mais votado da história da cidade. Ele se destaca por uma atuação de rua, com foco em segurança, fiscalização e denúncias, sempre com a pegada de cumprindo a missão. As pessoas estão delegando a criação dos seus filhos para as ruas, em alguns casos para a internet, não sei o que é pior, e as crianças estão crescendo com as piores referências possíveis, com falsas referências. E é nesse momento em que as pessoas, sem perceber, se tornam cada vez mais vazias. Porque eu creio que a vida só faz sentido quando você serve. Quem não serve a nada não presta para nada. Submundo, Discord, né? Discord. A plataforma é a Discord. A plataforma Discord. Mas começa no Minecraft. Criança, depois começou para animal. Eu juro pra você, eu não consegui ficar até o fim. Já não tava num dia legal ali, eu falei, deu pra mim. Aquilo ali é a maldade em estado puro, Você tem, todo crime é reprovável, né? Todo crime, não tem crime que seja justificável de alguma maneira. Crime é fruto de uma opção da pessoa de ir pro lado errado e prejudicar alguém. De alguma maneira o crime lesa a sociedade, lesa o indivíduo, lesa o ser humano, valores, enfim. Mas aquilo ali, barbárie, quando você vê essa situação de discórdia, de crimes de ódio ali, esses grupos que trabalham por meio da intolerância, pedofilia, em geral, cara, aquilo ali é a maldade em estado puro. Não tem explicação, não tem lógica. É a maldade, a crueldade, a coisa do diabo, do demônio, não tem outra explicação. Eu tive com a Lisa aqui, né? Eu fiz um programa na época que ainda era pouco falado sobre, e nós fomos apresentados por um amigo em comum, que é o Borghetti, um cara sensacional também, um pedagogo sensacional. E aí falou, tu conhece o trabalho da Lisa e tal? Não, não conheço. Aí ela veio. Eu fiz um programa com ela, me emocionei durante o programa, só dos relatos. Sim. Aí eu falei, não, volta que eu quero fazer um programa contigo, vou fazer tipo um especial, assim, explicando como funciona, pra gente tentar chegar ao máximo de pessoas possível. Aí tá uma coisa muito louca, né? Fizemos um programa, ela contando e ela narrando como funciona o trabalho dela. Sim. E ela trazendo um ou outro relato. E aí nós fizemos um entretenimento ali bem legal, discorrendo como é todo o modus operandi desses... Enfim, não tem nominação para esse tipo de gente, né? Pessoas abomináveis. É. E aí, o YouTube, olha que coisa louca. O YouTube, cara, bloqueia alcance. Tu vê, quer dizer, o cara cometeu o crime... Sim. Ele abre lá a página, bota 2.000 pessoas num grupo, aliciam menores, sim, ao vivo, a molecada se cortando, se matando, matando o bicho, cara, ao vivo, coisas... aberração. Aí a internet, as plataformas correm solta. Aí o YouTube, num vídeo informativo que para salvar vidas, educar os pais, orientar a plataforma... Limitou. É um absurdo. Louco, né? TikTok é a mesma coisa. Eu já tomei alguns ganchos no TikTok, aí eu dei até uma segurada e falei, vou perder a conta. Porque o TikTok você vê lá um monte de pornografia, à vontade, né? Tem a sensualização come solta, é uma rede ali que privilegia muito isso. Agora, se você postar qualquer coisa de arma de fogo, uma ação policial, como tem várias, uma operação... Eles já bloqueiam e você toma lá uma advertência. Já fiquei ali dias sem poder acessar, sem poder postar nada. Quer dizer, um policial não pode postar uma ação policial, mas pornografia, adultização... Isso não tem problema, um monte de coisa. É música que faz apologia ao crime, funk, esses funks pornô. Isso à vontade, lá vão ter. É isso aí, né? É essa inversão aí que a gente não entende. Delegado, por que o senhor acha que a gente chegou nesse patamar de distorção, né, da realidade e do bom senso? Quantos anos o senhor está? 45. Tem a mesma idade, eu tenho 44. Então o senhor é de 80, eu sou 81. É isso aí. Mesma idade, mesma época, mesma geração, mesma safra. Eu falo que é o último bom vinho. Eu acho um dos últimos bons vinhos. Foi uma geração... É uma geração boa, né? Vamos ser sinceros. A gente ainda brincou na rua, né, velho? Eu falo com as minhas filhas...
direto, né? A gente fala uma brincadeira perigosa e tal. Falou, não, filho, isso aqui é coisa dos anos 80, não dá mais para fazer, né? Porque nos anos 80 a gente cresceu ali. É Survivor, 80, né? É verdade. É sobrevivência. É verdade. É Highlander, que a gente passou por coisas ali, né? As nossas brincadeiras, os brinquedos que fazia. Mesmo na escola, né? Tinha o bullying, mas é uma coisa, né? O bullying tornava a gente mais forte. Pelo amor de Deus, né? Não é porque pra nós hoje não era bullying, mano. Pra nós era zoeira. Mas era hoje, zoeira. realmente, o bullying, ele é uma coisa cruel. Ele parece que é diferente, né? Realmente, muita coisa mudou. Eu não sei, sua pergunta em relação ao Brasil, ao mundo, acho que, guardadas as devidas proporções, a gente pode falar sobre o Brasil, mas de uma maneira geral, né? A gente vê essa série de coisas, de maldades, de subversões dos valores ocorrendo no mundo. É que no Brasil é mais agravado. Essa é a realidade, né? Por conta dos nossos governantes, da cultura, da falta de cultura, né? Que infelizmente tomou conta do nosso povo, por conta da falta de investimento na educação, na semente, né? De uma sociedade aí que procura privilegiar sempre uma minoria que está na elite do poder, que insiste em promover políticas que tornam o povo cada vez mais dependente deles. Até o Bolsa Família, né? Por exemplo, está aí. Para mim, toda a política assistencial, ela tem uma lógica perversa, né? Porque ela torna o povo refém, escravo dos seus governantes. E para muitos, essa é justamente a meta. Esse é o objetivo. Mas, enfim, eu vejo que é um processo de degeneração moral por qual a nossa sociedade passa, de uma maneira geral. Eu, como sou uma pessoa, um homem de fé, eu acredito que tem um lado espiritual também nisso. A palavra diz, né, que quando a gente se aproximar do fim dos tempos, a gente vai começar a ver essa inversão de valores, né, que a gente assiste hoje, talvez. A gente está se aproximando, né? Pode ser. Então, eu acho que, mais do que nunca, a gente precisa vigiar. Sim. Cada um de nós, a gente precisa vigiar, fazer a nossa parte, preservar os valores cristãos, Sim. que, independente de fé, de religião, são aqueles valores universais. É o amor, né? Amor ao próximo, solidariedade, respeito, perdão, família. Sim. Tudo isso a gente precisa hoje fazer muita força para preservar. Toda a ética, delegado, toda a ética, todo o sistema ético, não importa, ele é altruísta. Todo o sistema ético. A ética, ela é altruísta. Então, ela olha para o outro e ela se entrega para o outro. Então, a ética, ela busca isso. Ela não olha o próprio desejo, ela não é egóica, ela não é egoísta. Ela olha para o outro e ela se entrega para o outro. Então, o problema é quando a gente perde esse olhar. E aí todo mundo fica vivendo por si mesmo. Sim. Uma luta louca. Só que você falou uma coisa muito interessante. Você falou de bullying, né? Você vê que como é um negócio que realmente não dá para entender quando foi a virada. E qual é o ponto de equilíbrio que deveria existir. Porque, veja, a gente era zoado no colégio, ninguém ficava chorando dentro de casa por causa disso. A gente se virava no próprio colégio. Estava lá, assim, sempre teve apelido, sempre teve zoeira. Beleza. Tinha exageros? Sempre tiveram exageros, né? Mas, ainda assim, havia ali meio que uma conduta interna de autorregulação, que era natural, né? Perfeito. Só que o tempo passou. Então, por exemplo, eu vi um vídeo esses dias de uma mulher negra dizendo que foi vítima de racismo. Eu falei, porra, sério, né? Racismo é crime inafiançável. E ela dizendo que era uma criança, eu não lembro de quantos anos, aparentemente, que disse que ela era feia. Olhou pra ela e falou, você é feia. E ela falou que tinha sofrido racismo, tá ligado? Aí eu falei, pera um pouco, velho. Eu não sei qual mente isso é possível ou... Sim. Real de se acreditar, né, mano? E esse tipo de discurso vitimista distorcido é muito triste, porque justamente deslegitima uma luta que é importante, prejudica que é nobre, prejudica a causa que é extremamente nobre. Porque se todos tu banaliza, nós temos que ser antirracistas, isso é o ponto. É lógico, se tu banaliza o racismo, tudo é racismo, agora, então nada é lógico. Exatamente, é isso aí. Não é isso? Mas você tocou num ponto aqui no começo, né, que também faz todo sentido, essa definição da ética como algo altruísta, né, o sentido de servir. E hoje
as pessoas crescem sem esse senso de servidão, de servir à família, ao lar, ao lugar onde trabalha, à comunidade, à sociedade, né? As pessoas querem ser servidas. Exato. E é nesse momento em que as pessoas, sem perceber, se tornam cada vez mais vazias. Porque eu creio que a vida só faz sentido quando você serve. Exato. Quem não serve a nada não presta para nada, né? Então, eu acho que esse é um processo muito importante que a gente assiste, né? A ética kantiana, né? Um dos imperativos categóricos, né? Que é a ética pela ética, não é porque você tem que fazer o correto porque é o correto, não é porque você vai para o céu, não é porque você vai voltar como ser humano pior, não é porque de alguma maneira você vai receber uma recompensa. É o certo pelo ideal, certo, né? E um desses imperativos, ele diz que o ser humano ele tem que ser sempre o fim. Quando você inverte essa ordem, coloca o ser humano como um meio para você conquistar seus objetivos, seja lá o que for, um instrumento para você atingir a sua meta, você usa alguém, isso é absolutamente condenável. E é isso que a gente assiste quando as pessoas passam a se colocar no pedestal da vida delas, no mundo que elas acham que gira em torno delas, e elas passam a simplesmente banalizar a utilização de outras pessoas, seja como for. O crime é isso. Sim. O crime é isso. Você despreza o prejuízo do próximo para atingir o seu objetivo, porque de alguma maneira você acha que você tem mais direito do que aquela pessoa. E alguns ainda justificam uma lógica nisso. Mas isso é absolutamente execrável do ponto de vista ético, verdadeiro, né? Enquanto houver uma pessoa inocente, por exemplo, uma pessoa honesta, o cara é pobre e ele é honesto, essa pessoa condena milhares de bandidos desonestos. Exatamente. Tu nunca vai conseguir justificar. E o reverso também é verdadeiro. Tanto o pobre, pessoa desfavorecida, que nasce com dificuldades muito grandes, sem oportunidade, e consegue prosperar, consegue ter uma vida digna por meio do trabalho. Então, essa já deslegitima qualquer discurso que justifique o crime. E, de outro lado, também, como é que você explica o criminoso de colarinho branco, que nasceu no berço de ouro, diante das maiores oportunidades do mundo, e ainda assim ele optou pelo caminho do crime, pelo caminho errado? Então, é uma opção. O crime, para mim, vai ser sempre uma opção, parte do livre-arbítrio das pessoas, e por isso tem que ser punido de acordo. É porque também, isso eu concordo contigo, eu não vou obviamente... ficar no raso no discurso do tipo assim, a pessoa, vamos pensar, num garoto, nasceu ali naquela comunidade extremamente violenta, sem o pai, sem a presença do pai, a mãe tendo que trabalhar, jornada dupla, o moleque é criado, sei lá, pela creche, pela vizinha, na rua. Desde cedo ele tem contato com violência atroz, tá ligado? Do tipo assim, um matando o outro de maneira fria e cruel. Esse garoto, ele já sofre traumas absurdos, porque o cérebro dele não está formado, ele está tendo contato com coisas que jamais deveria um ser humano ter, e na mais tenra idade. Então, o cérebro dele vai sendo criado e formado, muitas vezes subnutrido, numa condição já de saída, onde tem, obviamente, uma predisposição, porque ele está sendo criado nesse ambiente, para o mal e para o crime. O meio influencia demais. Sem dúvida, ele não é absolutamente determinante e nem justificante. Mas, sem dúvida alguma, que influencia. E aí é que entra o papel do Estado. Estar presente, promovendo a segurança, né? Fornecendo educação. E eu penso que o Estado, principalmente num país como o nosso, subdesenvolvido, onde a boa parte das crianças crescem diante de uma realidade valores terrível, possíveis, tendo como referências as piores referências possíveis. Então, o Estado ele tem que fornecer também princípios e valores. Mas então, à sua maneira. Eu ia te perguntar isso. Mas eu ainda creio, mesmo narrando aquele contexto, que você fala assim, cara, é uma criança traumatizada que está crescendo naquele ambiente e que, está sendo empurrada para o crime. Sim. Mas tem uma teoria que eu acho ela fenomenal, que é a teoria econômica do crime. Sim. Que esse cara... Porque a criança que está ali, ela não é um bicho. Ela vai fazer contas, ela é um ser inteligente e racional. Essa teoria econômica do crime ela faz todo sentido, né? O criador dela, me fugiu o nome agora, ganhou o prêmio Nobel, inclusive, eu vou lembrar já. Mas ela diz, em
em síntese aí, que o criminoso, assim como qualquer ser humano, ele faz uma avaliação matemática antes de cometer qualquer crime, né? Então, ele calcula... Gary Becker, isso aí. Gary Becker, teoria econômica do crime. Então, ele calcula o benefício financeiro, o proveito que ele vai ter, patrimonial financeiro, diante daquela ação criminosa. E, de outro lado, o risco que ele vai ter de ser preso. Ou a punição. E, em sendo preso, quanto tempo ele vai ficar preso? Qual vai ser a punição? Ou, de outra maneira também, se ele vai ter que devolver, se ele vai sofrer um prejuízo depois também. Daí a importância da gente também ter a lógica não só da prisão, mas de perseguir o dinheiro, promover a asfixia financeira das organizações criminosas, enfim, né? O senhor acha que o Brasil... o que a gente assiste hoje que nas últimas políticas de segurança pública das últimas décadas, 30, 40 anos, nós assistimos a políticas de segurança pública, a diplomas legislativos que visam obsessivamente o desencarceramento e que trabalham na lógica inversa da teoria econômica do crime, que trabalham na lógica de que passa a mensagem para a sociedade de que é proveitoso, de que vale a pena cometer crimes vale a pena no Brasil. E aí aquela pessoa, como a gente estava falando lá, que já tem uma inclinação ou já tem uma personalidade voltada, uma índole voltada para o cometimento de crimes, para a atividade criminosa, ou nasce e cresce num ambiente desestruturado, uma família desestruturada, sem referência ou com as piores referências, ela passa a analisar esse cenário e faz a análise dessa equação e chega à conclusão de que vale a pena cometer crimes. É essa lógica que a gente tem que inverter. Sim. Agora, delegado, no Brasil faltam leis ou falta a aplicação rigorosa da lei? Faltam as duas coisas. Talvez mais importante do que leis duras é a certeza de que essas leis vão ser aplicadas. Não adianta nada a gente ter as leis mais rigorosas do mundo se a gente não tiver aplicabilidade, efetividade dessas leis. Talvez mais importante do que o tempo de pena, por exemplo, previsto por um crime, é a certeza de que aquele indivíduo vai ser punido por aquele crime e vai permanecer pelo tempo que a lei determina, algo que não ocorre no Brasil. Mas eu penso que também, aqui nós temos uma legislação extremamente frágil, do ponto de vista penal, processual penal, que nos últimos 30, 40 anos foram voltadas, sua grande maioria, para a despenalização, para o desencarceramento. Então, a gente tem aí, vamos lá, saída temporária. Agora, felizmente, foi revogado, mas ainda acontece por entendimento jurisprudencial, segue acontecendo. Progressão de regime, tem livramento condicional, aí você tem os crimes de menor potencial ofensivo, que permitem transação penal, não ensejam uma pena de prisão. Então, você tem diversos diplomas que são voltados para o desencarceramento, para tirar a pessoa da punição. É isso que a gente assiste, é isso que promove esse fomento à prática criminosa. Outro teórico aí que eu gosto muito também é o pai da criminologia, né? Cesare Beccaria. Talvez o livro mais clássico da criminologia, dos delitos e das penas. Ele falava muito sobre a certeza do castigo, esse conceito de certeza do castigo. É a ideia de que a pessoa tem que ter, que se ela cometer um crime, ela vai ser pega e ela vai ir para a cadeia e vai permanecer um bom tempo. E a cadeia não é para ser um lugar agradável mesmo. Não é, claro, você tem que respeitar a dignidade humana, não estou defendendo aqui nada absurdo. Mas a cadeia não é um lugar de direitos. Não é um lugar para a pessoa namorar, para ter ar-condicionado, para ter banho quente. Porque a pessoa cometeu um crime. Agora, não quer ir para lá, não cometa crimes. Por que essa lógica parece estar invertida na sociedade? Né? É muito louco, né? Não quer, por exemplo, você falou uma coisa certa, não quer ir para lá, que não é um ambiente... É um ambiente hostil, presídio, ambiente hostil. Claro, pô, aí, né? Você não quer ir para lá, não cometa crime. Ao lado do pior da sociedade, né? Você vai ficar ao lado do pior que existe. Exato. Piores. Exato. E está na tua mão, só não cometa crimes. Só que o pessoal acha que
é impossível não cometer crimes, né? Aí querem tirar o cara do presídio como sendo algo desumano, né? Então, é justamente essa relativização. Isso é parte de uma premissa que alguns defendem, que é a relativização do crime. Então, assim, você vai encontrar uma lógica sempre para justificar o crime. Os crimes patrimoniais, o furto, o roubo, essas pessoas vão dizer que rouba porque não teve oportunidade. Então, o culpado não é ele, o culpado é a sociedade. Exato. Somos todos nós. Então, essa pessoa não pode ser punida. Eles veem uma lógica no roubo. Tem vídeos aí de socióloga defendendo isso. Sim. Isso é absurdo. Aí você vai para outro extremo, os crimes sexuais, por exemplo, você pega o pedófilo. Essas pessoas defendem que o pedófilo é um doente. Você tem que tomar muito cuidado. Eu não gosto, eu friso muito, bato nessa tecla. Tem que ter muito cuidado. Eu falo, mas não, esse cara é doente. Não, ele não é doente. Porque se ele for doente, então ele não pode ser punido. Tem que ser tratado. Agora, o pedófilo... Cara, não tem nada mais asqueroso. São pessoas que vivem na sociedade, que têm uma profissão, como qualquer outra, pessoa que não come cocô, não se joga do 10º andar. Sim, não rasga dinheiro. Mas abusa de criança. Sim. Então o cara tem que ser punido, não tem conversa. É punido e pena... Eu vou te falar uma coisa, mesmo que fosse doença, arranca o pau do cara fora e o saco dele fora e exclui ele da sociedade. Porque vai fazer o quê? É uma doença tão perigosa que não dá pra viver em sociedade. Acabou, velho. É doença. Foda-se. Psicopata também. Nasce doente. Eu quero que se foda. Tem que ficar fora da sociedade, porra. Bota meu vizinho é psicopata. Até acontecer com alguém da sua família, né? Como é que você vai se sentir? Exato, pô. Agora, muito de casos de abuso de criança acontece dentro dos lares, mano. Muito. Tem uma estatística, inclusive. Isso é dado estatístico oficial comprovado. 70%, mais de 70% dos casos de pedofilia são praticados por membros da família ou por pessoas próximas à família. Então, veja, isso é assustador. É assustador a gente pensar nisso. Quando a gente fala em pedofilia, é um tema por si só repugnante, né? Mas é importante a gente falar, porque existe uma verdade muito indigesta que as pessoas têm que ter em mente, principalmente pais. Existem muito mais pedófilos na sociedade do que nós imaginamos ou gostaríamos de imaginar. E o segundo ponto, eles estão mais próximos de nós do que nós possamos imaginar. Mas a gente tem que ter em mente essas duas premissas, mas aí, delegado, sempre para manter a vigilância alta sobre as nossas crianças. Mas aí vem o problema da nossa sociedade atual. Os lares estão vazios, entendeu? E quem cria as crianças? Então a criança é deixada em qualquer lugar ou com membros da família que não tem... Porra, o que a gente está conversando aqui? Então, é o vizinho que às vezes fica com o filho, tá ligado? A vizinha que fica com o filho tá num ambiente... Aí, cara, você tá entregando aquilo que é mais precioso, que deveria ser mais precioso, para pessoas, cara, que tu mal conhece, meu irmão. E aí você tá deixando... dando sorte. As pessoas estão delegando a criação dos seus filhos para as ruas, em alguns casos para a internet, não sei o que é pior, né? E as crianças estão crescendo com as piores referências possíveis, com falsas referências. Até contar um caso que eu lembrei aqui de uma situação que eu vivi durante a minha atuação policial que me marcou muito. Eu fui cumprir um mandado de busca e prisão contra um indivíduo acusado de latrocínio, inclusive. Chegamos no local da sua residência, estava lá a mulher que se intitulou como mulher dele, a sogra, a mãe dele, pseudo-mãe, e 3 crianças, né? Ali, entre os 5 e 10 anos. Tinha um molequinho de 5 anos. A gente fez as buscas e tal, não encontrou ele. E aí, tinha um molequinho de 5 anos, eu, mais alguns polícias ali de fuzil e tal. E o molequinho muito ativo lá, assim, espevitado, cheio de energia, começou a brincar com a gente. Essa arma aí é de verdade, não é? Tá? Ele pegou uma arminha e começou a brincar com a gente, a atirar na gente. Eu gosto de criança. E comecei a conversar com ele, brincar, e perguntei para ele: e aí, garoto, você quer ser polícia quando você crescer? Ele virou e falou assim: não, quero ser mandrake. Quero ser mandrake. Aí eu olhei para a polícia que estava do lado e falei: meu, esse moleque disse isso mesmo? O que você quer ser? Mandrake. Você quer ser mandrake? Quero ser mandrake. Mandrake é legal. Polícia não gosto. Mandrake é que é legal. Moleque de 5 anos, né? Então vamos imaginar, fazer um exercício mental aí para imaginar qual vai ser o futuro desse moleque com 10, com 15, com 20, se chegar até lá. Lamentável, né? Se ele não for para cadeia, talvez vá para lugar
pior antes disso, né? Então, essa é a referência que ele está crescendo, né? A referência do Mandrake, para quem não sabe, né? Ladrão de moto, esses moleques que toca o terror, que chega na quebrada com uma moto nova, que acaba sendo a referência, porque tem aquilo que eles almejam, que a comunidade inveja, almeja. E aí, falo sempre também dessa dicotomia entre o ter e o ser, né? É uma sociedade que cresce focada no ter. O ter é momentâneo, o ter é relacionado ao presente. Quando você pensa no ter, você não pensa no futuro. Exato. Tudo é imediato, essas crianças, né? elas crescem, os adolescentes, os jovens crescem sem a visão de futuro, Sim. que é o ser. Então, quando elas perdem completamente a perspectiva do ser, elas focam no ter. E o que promove, possibilita as pessoas ao ter instantâneo? Aquilo que é objeto de desejo, que ela queira, que é o relógio, ou seja, o tênis, ou o carro, celular, ou a moto. Sim. É o crime. O caminho mais curto para isso é o crime. Só que o destino final são os dois Cs, né? É cadeia ou cemitério. Não sei qual vai vir primeiro. É muito triste. Mas nós... Vamos lá. Beleza. Nós vivemos... É um novo paradigma social. Eu costumo dizer, nós temos a mesma idade. Pelo menos quando eu era garoto, eu lembro isso muito claramente. Lá com 15, 14, 15 anos. Até bandido tinha um certo... Não vou dizer ética, porque não tem ética. Tinha um código. Mas tinha um código. Um código de conduta. Porra, não roubava grávida, não esculachava velho. Porra, dentro da própria... Se o bandido falasse que fez esse tipo de coisa, porra, os bandidos davam um fim nele. Porque todo mundo tem mãe, né? A ideia era meio que essa, tá ligado? Criança, não vai mexer com... Mulher com criança pequena na mão, tá ligado? Pai com uma criança no colo e a mulher do lado, não vai esculachar a família. Não. Pega... É direto, era certeiro e tal. Hoje tá um esculacho completo e não há código nenhum. Pelo contrário, o vagabundo vai atrás da vítima mais vulnerável. Justamente, vai atrás de criança, de idoso, de mulher, porque são presas mais fracas, mais vulneráveis, porque eles não têm qualquer código. Acabou. São completos vagabundos covardes. Outro dia, assisti uma cena que me revoltou, que até hoje, inclusive, com muita satisfação, com a declaração ali do secretário de Segurança, Dr. Nico, ele anunciou a prisão dos 3 indivíduos ali que praticaram isso, né? Assisti uma cena, não sei quem viu aí, de uma família voltando da praia, o pai estava lá com uma prancha na mão, e a mãe atrás com uma criança de colo, andando assim, mais pequenininha, aí cola ali os 3 ou 4 indivíduos. De moto, né? Apavorando a família ali, o pai de família, esculachando, vai para cima uma hora da mãe, a mãe protege a criança, dói, para quem é pai, quem tem criança, filho, filha, dói de ver uma cena dessa. Sim. Eu, como pai de família, fico me colocando na situação daquele a impotência daquele máxima, homem, irmão. A sensação de impotência, de não poder defender a sua família. E os caras ali, assim, aterrorizando por conta de, sei lá, que eles levaram o celular. Assim, que pena merece esse tipo de gente? Que tipo de escrúpulo punição, tem? Né? Não tem essas nenhum. Pessoas? Tem nenhum. Zero. Tem nenhum. Então, assim, é pena severa. Tem que passar, o Brasil tem que passar por um choque de gestão na área da segurança pública. É pena dura. Perguntou o que precisa. Precisa, sim. Pena dura, não só a pena longa, a pena alta, a certeza de que essas pessoas vão ficar lá, e aí tem que acabar com a progressão de regime, livramento condicional, uma série de benefícios, né? E ir atrás... Mas tu tem esperança que isso mude? Tirar qualquer proveito financeiro, tirar o dinheiro que elas obtiveram com o crime, para as pessoas olharem, para aquele molequinho olhar e falar assim, ó, aquele mandrake ali, puta, esse cara se fudeu. Ferra, é lógico. Ele se deu mal, então não vou querer seguir esse caminho. Mas o senhor tem esperança que isso mude nesse país? Sinceramente. Cara, eu sou esperançoso por natureza. Eu sou temente a Deus, tenho fé em Deus. Agora, também, a fé sem obra é morta. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu procuro fazer a minha, vou seguir fazendo. Mas tá difícil, né? É desgastante, por vezes é frustrante, talvez seja mais frustrante do que esperançoso, mas eu sigo nutrindo uma esperança. Sigo nutrindo. Acho que se cada um fizer a sua parte, a coisa começa a mudar. Deixa eu te... Bom, a audiência de custódia. Você vê aquele cara que arrastou a mina debaixo do carro, né? Tem duas coisas que me são emblemáticas ali, cara. Eu acho muito interessante isso. Qual é o limite da ética? O advogado que estava ali defendendo o garoto, ele está exercendo a função dele, ele é advogado. Mas, cara, ali é quase que um sarcasmo, tá ligado? Ali é deboche.
É deboche. Não é defesa, é um tapa na cara, realmente, da... Acho que tem que ter um limite ético, até para o próprio sociedade. advogado, da maneira com a qual conduz a defesa do cliente. Porque ali, ele estava debochando de algo aberrante, né? Ao mesmo tempo, a juíza ou o juiz, eu não lembro se era homem ou mulher, a mesma coisa. Aquilo ali é audiência de custódia. É aquilo ali, é o retrato do que é uma audiência de custódia. É um instituto que foi criado para dar voz para bandidos se fazer de vítima e culpar policial. Ali, o advogado chega a vitimizar o cliente dele. Fala, pô, mas o meu cliente está quebrado. Vamos lembrar, esse cliente que ele está se referindo é o cara que atropelou uma mulher, arrastou essa mulher por quase 1 quilômetro, causou a amputação das duas pernas Deus, só de imaginar, dessa vítima, Deus, que condenou para sempre a vida dela, ao ser preso, reagiu, tentou tirar a arma do policial, por isso ele estava arrebentado, porque o policial quer o quê? Essas pessoas esperam que o policial morra, né? Se o policial morrer, está tudo certo. É consequência. Para algumas pessoas, a morte de um policial é uma consequência natural, o efeito colateral da função dele. Só que o policial não é pago para morrer. O policial tem uma família que está esperando em casa também. E ele está saindo para defender a sociedade. Muitas vezes a pessoa que nem gosta dele, mas o policial vai fazer. E aí, esse sujeito que atropelou a mulher, causou amputação, arrastou essa mulher, causou amputação das duas pernas, reagiu quando o policial chega na audiência de custódia, ele vira a vítima, ele vira o coitadinho. E ainda, se bobear, os policiais vão ter que responder. Aí eu te pergunto, como que o policial, no Brasil, diante de uma situação dessa, como é que ele segue atuando? Por que o policial não cruza os braços? O policial só não cruza os braços no Brasil porque a grande maioria dos policiais são homens e mulheres que dão valor ao seu juramento. Que tem faz aquilo por chamado, né, cara? É missão, o propósito de servir e dar a sua vida, se necessário. Mas é muito louco. E tem um parafuso a menos. Mas, delegado, essa é a realidade. É muito louco. Porque se for por racionalidade, não faz sentido nenhum. Não faz sentido Desvalorizado, com dificuldade de pagar suas os caras têm que pagar o próprio advogado, a própria defesa, pô. Quando os meus amigos, eu te falei, falam, pô, às vezes você tá lá na viatura, perseguição e tal, aí... Por uma questão da vida, tu bate a bendita viatura. O policial tem que pagar, porra. É isso. Se der tudo certo, o policial ainda vai ser questionado. Né? A ação deu completamente... Não, e é muito louco como a imprensa também notifica. Porque, por exemplo, aquela ação do Rio de Janeiro, morreram 4 policiais. 119 criminosos e 4 inocentes morreram. Ninguém fala que o policial que morre é um inocente, né, cara? Não, inocente é assim. Porque é exatamente assim. Talvez para essas pessoas... reclamaram lá da operação do Rio de Janeiro. Morreram 104... 104? Não sei se foi 119 ou 120, mas tudo com passagem, aquelas merda lá. 100 vagabumbos, né, vamos dizer, em torno de 100 vagabundos e 4 heróis policiais que morreram ali. Para essas pessoas, se tivessem morrido, se fosse inverso, ou se fosse 100 a 100 ali, tá equilibrado o jogo. Morreu 100 policiais também? Não, aí tá tudo certo. Porque elas encaram que, como assim? Né? O bandido morreu e a polícia viveu. Elas não entendem que o policial está ali exercendo a função dele, exercendo uma missão. E ele não é pago para morrer. Exato. E que a grande maioria dos policiais não sai de casa para matar ninguém, não sai de casa para trocar tiro, porque numa troca de tiro ele também corre risco. E ele também tem uma casa para voltar, uma família, um lar para voltar, para sustentar. Então ele não quer. Agora, diante do confronto. Quando o confronto se apresenta, o policial não tem outra alternativa que ele vai fazer. Não, vamos embora, vamos voltar outro dia, está perigoso. Né? E aí a sociedade, a comunidade que está lá, as famílias honestas que vivem nesses locais, que se lasque. Não. Então o policial vai para o enfrentamento. E aí o que se espera, o policial é mais bem treinado, o tiro vai sair encaixado, né? E que se espera é que o outro lado vai levar pior. Lógico. Foi o que aconteceu, mas parte de novamente, livre-arbítrio, opção. Agora, vem cá, é muito interessante isso, a questão do momento que a gente vive, né? Por exemplo, esse cara aí que arrastou a mulher, tudo parece que aconteceram vários acontecimentos quase que simultâneos no país, né? De agressão à mulher, de morte à mulher, de violência contra a mulher. E, obviamente, eu falo isso abertamente aqui, nenhum homem, irmão, de verdade, um homem, porra, que tenha qualquer bom senso e valor na vida, ele acha que agredir uma mulher tá tudo bem, tá ligado? Isso não existe, porra. O homem de verdade não existe. Né? O homem de verdade o homem protege e morre pela mulher. Mas de algum
Eu não sei quando Da natureza que parte do grupo social começou a achar que homem acha normal agredir mulher. Subjugar a mulher, maltratar a mulher. Que homem é isso. Eu falo para todo mundo, homem é isso, é a PQP de todo mundo que fala essa merda. Não pode nem ser chamado de homem. Na minha opinião, não pode nem ser chamado de homem. Tem aquela frase, delegado, tem aquela frase que para mim é a pior frase já dita, que fala o seguinte: todo homem é um estuprador em potencial. Isso é uma ofensa, né? Porra, isso não está querendo dizer nada, só está querendo ofender. Que somos homens de verdade, que eu quero crer que seja a maioria. Sabe qual é a prova que é? Pega um estuprador e joga na cadeia, ele vai se ferrar lá dentro. Se na cadeia, que só tem verme, só tem miséria, esse tipo de gente vai se ferrar lá dentro, mano. Eu acho esse discurso generalista e que generaliza, seja o que for, seja o homem, seja o que for, é lamentável e reprovável. E é isso aí que, mais uma vez, deslegitima uma luta que é importante. Que é fundamental. Proteger a mulher é importante. É fundamental. Agora eu ia te perguntar sobre isso, sobre a proteção da mulher, delegado. Nesse contexto atual que estamos vivendo. É interessante isso, que também ninguém fala, hein? Você que está vendo o programa aqui, né? Aumentou o número de feminicídio, aumentou o número de violência contra a mulher. No governo passado, a culpa era do presidente. Nesse governo... Aí esquece. Aí a culpa é da sociedade. Mesma coisa os indígenas lá que seguem morrendo, seguem sofrendo aí lá. A culpa é da sociedade, não tem mais, ninguém mais fala nos indígenas. A Amazônia que segue queimando. Isso. É que a girafa foi embora. Aí não tem... é porque está muito quente, aí aquecimento global, está queimado, não tem o que fazer. Aí a culpa não é do ministro, não é de ninguém. Vai ao gosto do freguês, né? Exato. Então, tirando indignação seletiva. Exato. Né? Tirando esse relativismo moral e essa indignação seletiva, como a gente acabou de falar, que é asquerosa, vamos jogar dentro do bom senso. O que está acontecendo hoje, na sua opinião como delegado, em relação à Lei Maria da Penha, que deveria... enfim, ela foi criada a toque de caixa, não vou entrar nesse detalhe, né? Mas que, em tese, foi criada para proteger a mulher que sofria violência, mas que hoje é utilizada como instrumento por muitas mulheres para prejudicar os homens. O senhor, como delegado, o senhor tem como trazer para nós essa realidade? Por que eu estou lhe falando isso? Eu vou falar com uma feminista aqui no programa, e aí eu começo a trocar ideia e falo, você sabe qual é o problema? Aí eu começo a trazer. As pessoas não acreditam. Aí eu falo, cara, mas eu já entrevistei delegado lá no Rio de Janeiro, delegada, no Rio de Janeiro, especialista que trata disso, só Maria da Penha, e ela fala, cara, de cada 10 acusações, 8 são falsas. Aí tu vai falar com advogados que cuidam de processos desse tipo, falam a mesma coisa, só que esses números ninguém traz. Eu queria falar com o senhor, para eu tentar entender se o senhor tiver essas informações, pois bem, se não, tudo bem também. Por exemplo, homicídio no Brasil é assustadora a quantidade. Homens que matam mulheres tem uma quantidade, vai chamar feminicídio, que é um grupo, eu creio que há uma separação entre, que é a tipificação, que seria o feminicídio, homens matando mulheres, sei lá, nos lares. Em razão de ser mulher, né? Existe eu acho complicado. Tem esse dolo específico. Olha, eu já debati aqui, falei, que homem acorda, tirando um psicopata maníaco, vou matar aquela mulher porque ela é mulher. Isso... Em razão da sua natureza feminina, seja pela sua hipossuficiência, pela sua fragilidade, pela sua vulnerabilidade. Aí vem a questão. Algum elemento desse que tem que estar presente. Questão. Tem uma passionalidade por trás. Ciúme, traição, sei lá que porra na cabeça de um demente para fazer uma coisa dessa com a mulher. Só que mulher também mata homem, pelo mesmo crime passional, que era crime passional antigamente. O cara me traiu, ele não podia ter me traído. Aí vai lá e, joga água quente na cara do cara. E a mulher também mata homem. E tem um número, mulheres matam homens também. E tem um grau de violência. Só que esse número não é ventilado. Por quê, cara? Então, doutor, eu penso assim, acho que a gente não pode nivelar por baixo, nivelar pelo errado. Sim, né? Sem dúvida. E aí, às vezes, condenar uma luta, uma medida, uma providência, uma legal, uma política pública, seja lá como for,
por conta do uso distorcido dessa medida. Não, eu sou a favor da Lei Maria da Penha. Eu não tenho dúvida. Eu entendi o problema eu entendi. Uma lei ruim... Primeiro, vamos homem deixar claro aqui, né? Obviamente que nós dois concordamos, não há dúvida disso, da importância de se combater toda forma de violência contra a mulher. Ponto final. Dito isso, né? Vamos lá. Os piores crimes cometidos por vagabundos. Exato, porra. Homem que bate mulher tem que ficar preso absolutamente execrável, né? E que nada justifica. Aí, o que você está falando é do mau uso desse tipo de dispositivo, de instrumento, que é utilizado por parte de mulheres, seres humanos, vamos chamar assim, inescrupulosos, para, de alguma maneira, gerar um dano, causar uma vingança, por algum motivo lesar o seu companheiro, o seu ex-companheiro, enfim. E isso também é absolutamente condenável. Ninguém vai concordar com isso jamais, né? E aí, para isso, a gente precisa criar travas. Tem algumas travas, né, que já existem nas leis, talvez outras precisam ser criadas. A importância aí do aplicador do direito, que começa com o delegado de polícia, quando recebe a notícia de um crime, uma ocorrência, analisar isso com muita cautela, depois o promotor, Mas e o lance da juiz, revitimização? Da mulher. Não, isso é o ponto que eu queria chegar. De toda essa legislação existente hoje, de uma maneira geral, falando não só de mulher, mas de uma maneira geral, as legislações penais no Brasil, de décadas para cá, elas tiveram, primeiro, a preocupação delas sempre foi com o direito do criminoso, né? Que eu acho absolutamente condenável e que levou a gente nessa situação do império da impunidade no nosso país. O segundo ponto, impunir o criminoso. Até aí, ok. Agora, quem está esquecido nessa equação toda? A vítima, né? A vítima. Então, as nossas legislações penais, durante muito tempo, elas esqueceram completamente da pessoa mais importante nessa equação criminosa, que é a vítima, que precisa ser protegida, precisa ser respaldada, precisa ser acolhida. E aí, por exemplo, se tratando da mulher, você tem a Lei Maria da Penha, que, de alguma maneira, pune o agressor, afasta o agressor por meio das medidas protetivas, traz punições maiores para crimes praticados no contexto da violência doméstica. Mas e a mulher? E aí eu trago uma situação que eu vivi muito como delegado de polícia. Muitas vezes, a mulher chegava lá com o olho roxo, chegava toda arrebentada, obviamente. Apanhou. Eu já colocava o cara no corró, está preso, fazia o flagrante, vou fazer o flagrante, tudo. E vou imputar a ele todas as condutas possíveis, para que ele fique o mais tempo preso possível. E aí, no final, geralmente quando estava no final ali da ocorrência, a gente finalizando o flagrante, a vítima vinha, chegava até mim e falava: doutor, mas meu marido vai ficar preso? Eu falei: vai ficar preso, senhora. Claro que vai ficar preso. Olha o que ele fez com a senhora. Ele tem que pagar por isso, ele vai ficar preso. Mas sabe o que é, doutor? Se ele ficar preso, amanhã eu não tenho como sustentar os meus filhos, eu não tenho como cuidar de casa, vai faltar. Ele é o sustento, ele é o provedor, ele é o arrimo. Então, veja, e aí você vai punir o criminoso, o algoz, mas você larga essa vítima à própria sorte. A real vítima está ferrada, né? É a tal da revitimização, como você falou, que passa por outros aspectos também. Então, o que eu penso que é importante, né? E eu tenho até um projeto de lei aí, como vereador lá também em Guarulhos, nesse sentido, que é de você promover uma requalificação profissional dessa mulher, que muitas vezes a inclusão no mercado de trabalho, promover a qualificação, cursos para que ela aprenda um novo ofício. Porque essa mulher, muitas vezes, na maioria das vezes, ela largou seus estudos, largou sua formação profissional, mercado de trabalho, para cuidar da família. Sim. E aí ela se vê de uma hora para outra completamente desatendida, desacolhida. Então, eu acho que é importante a gente olhar, e aí não é só o penal, são instrumentos legais que o Estado tem o dever de prover para acolher essas pessoas, as mulheres, as vítimas em geral. Mas no caso das mulheres, isso é uma medida fundamental. Seria uma maneira de realmente abraçar a vítima da Lei Maria, né, da lei ali, que sofreu ali uma violência, que acionou a Lei Maria da Penha. Só que aí nós temos aquela questão: e o cara que sofre falsa acusação? Então, que não acontece nada com quem... Mas tem que acontecer. E aí a gente estava falando, tem que ter toda essa cautela. E aí...
Porque eu conversava com o delegado ex-delegado Lordello, que apresenta na Rede TV, né? Meu amigo. Era cabuloso ele. Ele é. Aí ele falou, Felipe, na minha época, aí ele contou, né? Como é que eu fazia? Aí ele destrinchava no depoimento da pessoa. Ele deixava a pessoa falar, daqui a pouco ele pegava e ia minuciosamente, ele ia trazendo. Mas você foi no elevador? Tá. Você estava com qual roupa? Eu vou contar. Aí ele ia. Só que hoje, ele falou porque para mim, qual o problema? Você não pode apertar a vítima para saber se ela está mentindo, porque aí você pode ser acusado. E isso tem uma dificuldade maior ainda para o delegado do sexo masculino. Sim. Porque de saída já está revitimizando, porra. E você eventualmente, você não ratificar a prisão do agressor e tal, você vai ser questionado, vai ser acusado ainda, porque você é homem. Exato. Então é uma dificuldade muito grande que a gente tem para não cometer injustiça. E mais importante, eu tenho essa frase comigo, sempre carreguei como delegado de polícia. Mais importante do que promover a justiça é evitar que uma injustiça prospere. Porque a injustiça, ela é insanável. A justiça ainda, você pode, às vezes, você não fez hoje, sim, você pode ainda corrigir e fazer mas depois. fazer injustiça. Agora, uma injustiça para um ser humano, para um cidadão honesto, sim, correto, cidadão de bem. Até ser teu pai e teu filho, cara, já pensou? Passar uma noite na cadeia é irreversível. Irmão, imagina tu passar uma noite na cadeia como o Jack, meu. Eu vou te contar uma história que eu passei como delegado de polícia, trabalhava na divisão de sequestro à época, na divisão de sequestro relâmpago, extorsão qualificada pela restrição de liberdade, que era o crime que mais assolava aí São Paulo, idos de 2015, por aí. E aí a gente estava... Muitas situações chegavam como sequestro, depois se tornavam um estelionato, a gente via que era um estelionato, outra situação parecida, até mesmo crimes sexuais. E aí uma moça desapareceu durante uma noite, 24 horas, enfim, E aí a gente estava monitorando o celular, a gente tem na divisão de sequestro tem um dispositivo da Herb em tempo real, você consegue monitorar o celular da pessoa em tempo real e a família acreditava que ela estava sendo vítima de sequestro relâmpago, né? Bom, essa vítima aparece, essa mulher vai até a delegacia e relata que sofreu uma violência sexual, tinha sido vítima de um estupro. E segundo ela, o autor desse estupro era o então namorado dela, que era um policial militar, inclusive, né? E aí, de certa maneira, a equipe toda pronta já para fazer a prisão em flagrante daquele policial militar pelo crime de sequestro relâmpago, mais estupro. Na verdade, era tá doido? Né, já tinha descambado ali para um estupro em tese. Mas algo nos chamava a atenção naquele depoimento, aquele tirocínio policial, né? Que é aquela intuição que vem com a experiência, e algo ali não se encaixava muito bem. A gente foi a campo. E aí, por meio da geolocalização, de onde a vítima passou, a gente viu que ela tinha, de fato, estado num motel, conseguimos a câmera do motel e a gente constatou que ela, de fato, entrou, que aquela pessoa era um caso dela, de livre e espontânea vontade, né? E estava muito claro ali, entrou, saiu, não tinha qualquer sinal. E aí, ao final, ela reconheceu que, de fato, ela não tinha sido vítima de violência, que ela estava falando tudo aquilo por vingança, ciúmes, enfim. O motel não deu então, veja vocês, esse caso, inclusive, depois... Eu tenho as câmeras de dentro do quarto. Isso, mas não precisava, porque estava muito claro. As imagens deixavam muito claro. Já pensou? O motel gravando só faltou dentro do quarto. Aí não podia, né? Mas esse caso, inclusive, ele foi relatado num livro escrito pela deputada estadual de Santa Catarina, se não me engano, Ana Campanholo. Sim. Sobre justamente casos de falsa denunciação, de falsa denunciação contra homens, né? Então veja você, naquele momento, o que se passava na minha cabeça, como delegado de polícia, nos demais policiais homens, a gente deixar de prender um indivíduo acusado de estupro, policial acusado de estupro. Por outro lado, se eu tivesse ido pelo senso comum, pelo caminho mais fácil, sim, e ratificado aquela prisão, feito a prisão em flagrante, o indiciamento que não sai nunca mais de um homem, de um policial militar, pelo crime de estupro. Irmão. Imagina, aquilo, sem dúvida alguma, seria irreversível. Nunca mais a gente ia conseguir sanar aquela injustiça, mas... E graças ao nosso empenho, ao nosso tirocínio, a gente conseguiu evitar uma injustiça. Então, é muito delicado, é muito importante.
Eu penso assim, na verdade nós já temos legislação, as leis estão aí para isso, para evitar esse tipo de distorção, o que a gente precisa é saber usar. É porque tem coisas, delegado. No caso de uma denunciação indevida, uma denunciação caluniosa, a vítima não só pode, como deve aí, procurar os seus direitos, buscar a devida reparação. O problema é que não acontece nada com... Você sabe disso, não acontece nada com... O cara sofreu a falsa denunciação, ele vai se ferrar lá, ele vai ter a medida protetiva, ele vai ficar ferrado. Eu estou falando do inocente. Sim. E não acontece nada com quem cometeu esse crime contra ele. Agora, é muito doido sobre tirocínio, porque é interessante essa questão, né? Por exemplo, já pensou? O policial, ele ouve o tempo todo na mídia, a polícia é racista, a polícia é racista. Tá ligado? A polícia é racista. Não, a polícia é racista, a polícia é racista. Eu bati boca aqui, porra, com um cara aí de esquerda que veio falar uma merda dessa, eu mandei ele pra casa do cacete aqui, porra. Com razão. Porque isso é uma ofensa. Só que tu já pensou? Aí tu é delegado. A imensa maioria dos policiais. Aí tu é delegado. Aí vem um criminoso. Negro. Sim. Não é porque... Ele não é criminoso porque é negro, nem é negro porque é criminoso. Porra, tem nada a ver a cor da pele dele com o crime dele. Ele é um ser humano cometendo um crime. Só que, se tu carrega a pecha de que a polícia é racista, exatamente. A tua ação ela já está... Você já está acuado para agir como delegado, tá ligado? Exatamente. Vamos supor, para as pessoas entenderem, né? Duas pessoas discutem na rua e saem na mão. Não tem quem está certo, não tem quem está errado. Rolou pau. Vai parar na delegacia. Exemplo, um é branco e outro é da pele negra. Um tem a pele branca, outro tem a pele negra. Se aquela pessoa da pele negra não tiver o discernimento, o bom senso, a ética, né, de não utilizar isso, ela vai poder utilizar isso de maneira absolutamente indevida, né, novamente deslegitimando uma luta que é importantíssima, mas para, de alguma maneira, prevalecer a sua razão, a sua verdade. Né? E de outro lado, o policial, inevitavelmente, para não ser julgado, para não ser condenado por ser racista, é isso que você quer. Que louco, verdade, né, cara? E é verdade. E é um problema muito sério, são esses discursos identitários, que quando a gente não observa e não toma cuidado com isso, a gente fica muito propenso a praticar injustiças. Eu falei aqui do negro, pode valer para homossexual versus um heterossexual. Claro. E deixando muito claro aqui, antes que distorça as nossas falas aqui, pelo amor de Deus, sou antirracista. Para mim, uma das coisas mais nojentas que tem é o racismo. Racismo. Também não tenho nada contra homossexual. Cada um faz o que quiser. Violência... Só não gosto de imposição, né? Só não vamos impor muito para criança. Sabe o que é o mais louco? Sabe o que é o mais louco, delegado? Um homem de bom... Como é que pode uma pessoa... Um ser humano, cara. Eu estou falando de um ser humano, porra. Essas pautas, elas são, obviamente... Não tem como tu negar elas. Porque, velho, racismo. Porra, quem vai ser a favor de uma merda dessa, cara? Isso é nojento, cara. É escroto. Acabou. É nojento. Minha mulher é negra, porra. Entendeu? Sim. Só que, assim, o racismo... Muitas vezes está no olhar de quem quer ter. Às vezes da própria vítima, justamente, muitas vezes. Que se diz vítima, não da vítima, na real. Empobrece a própria luta, que é extremamente importante. Exatamente. Então, isso é uma coisa que realmente tem que tomar muito cuidado. É igual violência contra a mulher, misoginia. Porra, que homem que é a favor da misoginia, pelo amor de Deus, velho. Mulher, porra, a gente chama a mulher, quer proteger a mulher, quer estar do lado da mulher, quer incentivar a mulher. Então, a mesma coisa, homofóbico. Porra, é um ser humano, caralho. Sexualidade, cada um cuida da sua. Exato. Pra mim não é melhor ou pior porque escolhe o sexo de um tipo ou de outro, cara. Esquece, meu irmão. É ser humano. Então, as pautas, quando tu para analisar, meu irmão, quem em sã consciência vai agir contra isso? Só que isso é utilizado para vender um discurso do tipo... Todo heterossexual é homofóbico. Todo branco é racista. Todo homem é misógino. Aí você vê, pega um cara como eu, como nós, enfim. Eu sou branco, não tive culpa de nascer branco. Desculpa, tenho que pedir desculpa. Porque não posso pagar pelo erro dos antepassados. Sou branco, sou hétero. Então você já começa perdendo de 7-1 em qualquer discussão. Exatamente. Isso não pode ser assim. Exatamente. O que tem que prevalecer sempre é a verdade dos fatos. Isso.
Porque é o discurso fica empobrecido, né? Agora, obviamente, que se houve qualquer elemento de fato de discriminação, de preconceito, isso tem que ser punido de acordo. Ninguém está... Pelo contrário. É óbvio, Mas o que não pode ser utilizado são esses elementos para deslegitimar uma luta. É importante fazer prevalecer qualquer tipo de vantagem diante de um conflito. Só que essa narrativa está sendo vendida, pô. A gente não está podendo falar e verbalizar nada. Outro dia eu vi esse vídeo, eu fiquei até muito triste, cara. Mas eu falei, cara, não, mano, aí também já exagerou. A pessoa chegar e dizer assim, criticando o influenciador, porque esse influenciador grande chamou a mulher de feia, tá ligado? Aí o cara tava criticando esse influenciador porque ele falou a opinião dele sobre a beleza de uma mulher, tá ligado? Mulher feia. Mano, qual o problema, velho? Aí o cara, tipo, quem é você para dizer que ela é feia? Você não pode fazer isso. Eu falei, meu irmão... É uma hipersensibilidade. Desculpa, velho. É a vida, é o mundo. Tem gente feia, tem gente bonita. Pra mim pode ser feio, pro outro pode ser bonito e deixa a vida levar, meu velho. Agora, a pessoa... Porque aí entra naquilo. O que é misoginia? Quem vai determinar o discurso? Pensa, se for misoginia, tu chegar a dizer pra uma mulher que tu acha ela feia, já pensou? Eu penso que, no fundo, doutor, tem uma premissa que resolve toda essa questão. Essa discussão de raça, de gênero, não gênero, cisgênero, etnia. Se a gente lembrar que todos nós pertencemos à mesma raça, Perfeito. que é a raça humana. Exato. Viemos na mesma origem e terminaremos na mesma maneira. Não, e debaixo da terra todo mundo é igual, hein? No pó. Debaixo da terra todo mundo é igual. Acabou, é só isso. Tem a mesma cor, tem o mesmo formato, exatamente. E o cara que se de alguma maneira se acha melhor por qualquer maneira... É o símbolo mais completo da mediocridade, né? O meu medo, delegado, é o discurso que está sendo arrastado e a política está entrando muito nisso. E aí ser cerceado. Porque, veja, é aquilo que eu falo. Todo policial, como eu falei, né? O cara começa naquele discurso. Todo policial é preconceituoso, é não sei o quê, é não sei o quê. Irmão, tu sabota. Porque tu coloca o policial numa posição até de fragilidade, de medo. Mano, porque se eu falar, ou se eu fizer, eu vou ser julgado, porque eu já estou julgado pela sociedade. Só que é uma mentira, tá ligado? Todo homem é misógino. Como é que é? Nossa. Aí, então, qualquer crítica que tu faça... Isso é uma ofensa contra a grande maioria dos homens. Exato. É a mesma coisa dizer... Simplesmente não são. É a mesma coisa dizer que toda a mulher é de um jeito ruim, tá ligado? É misândrica, por exemplo. Odeia os homens. Tá ligado? Isso é mentira também. Toda mulher é misândrica. Não, porra. Sim. Então, quando a gente faz e ouve esse tipo de discurso, é que mora o maior perigo de todos. Esses discursos identitários, né? Que tem que tomar muito cuidado, porque ele pode gerar inúmeras injustiças. Rapaz, agora, pra gente ir finalizando, eu quero te dar um presente do nosso patrocinador. Opa, mas antes, eu quero te fazer 2 perguntas. Vamos aí pra isso. Vamos lá. Deixa eu te dar o presente primeiro. Vai, pô. Presente, ó. É presente, vai. É o seguinte, ó. Presente. Nós temos um patrocinador muito querido aqui nesse programa, que é a G-Shock. Não acredito, cara. Aqui, ó. Tá de brincadeira. A New Look Time, que é uma relojaria aqui de São Paulo. Porra, conceito. Eu não e a G-Shock Store, que é a única loja oficial da G-Shock no Brasil. Fica, inclusive, no Shopping da Moca, tu tá ligado? Eu adoro o G-Shock. Você tá de brincadeira. E aí a dona da loja, que é a Dani, falou, pô, o delegado Mesquita, vai, peraí que eu tenho um presente pra ele. E obrigado. Aí o pessoal sem palavras, te deu esse... Dá uma olhada aí, vê se tu curte. Vou falar um negócio. Eu sou viciado em relógio, adoro o relógio, adoro o G-Shock. E olha que interessante, como nada é à toa. Hoje... Eu saí sem relógio, saí correndo de casa. Acho que foi o único dia em anos que eu não saio sem relógio. Eu me sinto nu, vazio, sem relógio, vazio. Tá ligado? Eu falei, pô, saí correndo, já não tinha como voltar. Quase voltei para buscar, tava sem relógio. Aí eu recebo um relógio. Tá aí o presente, abre aí para tu ver. Dá uma olhada nesse presente aí da G-Shock para ti. New Look Time. Obrigado aí. Dá uma olhada aí. Esse é o Dani. O Dani, esse é um belo modelo, dá uma olhada aí. Vê se tu curte. G-Shock original. Isso aqui não é um podcast, isso aqui é um pai. Tá vendo? É pra tu voltar sempre, né? Fala aí. Vou te falar, viu? Dá uma olhada aí, ó. Esse é o modelo sensacional. The King. É um grandão mesmo de... né? O pessoal das Forças Especiais aí usam, entendeu? Esse aí é animal.
Como diz minha filha, Ela falou, eu não não, gostei, eu amei. Ela falou, vou dar pra ele lá que tem a cara dele lá, pra falar pra ele ver se ele curte. Eu falei, pô... Não, total. Que? Você é louco. Aqui, ó, vamos estrear agora. Isso aí, porra, já não tá com o braço mais pelado, tá vendo? É isso aí, porra. Olha aí. E G-Shock é um barato cabuloso, né, mano? Na moral, foi feito pra mim. É isso aí, ó. Esse é o modelo The King. The King. Ó, você que nos acompanha aqui, entenda uma coisa. Você que gosta de G-Shock, só existe uma loja no Brasil oficial da G-Shock. É aqui em São Paulo, no Shopping da Moca. Não compre na internet produtos falsificados, não compre na internet produtos contrabandeados, sem garantia, sem procedência. Se você quer G-Shock de verdade, é na New Look Time. G-Shock de verdade é na loja da Moca, a única loja oficial do Brasil. Esse é o modelo The King. Gostou? Valeu, New Look Time. Porra, amei. Você é louco. Sensacional. Top, meu amigo. Obrigado é isso aí. demais. Presente pra ti, hein? Muito feliz. Agora, Obrigado. as 2 últimas perguntas pra gente matar. Tirocínio. Como é que tu entende a crítica feita e usada como preconceito? Tu tá ligado? Sim. Pra esse feeling que o policial, e eu já aprendi, é treinado pra ter. É. Mas ele é tido como preconceito, né? É. Por uma boa parte da crítica. Como é que você vê isso? Novamente, o que a gente não pode é generalizar. Se existem maus policiais, existem. Assim como existem maus médicos. Estamos aqui, Claro. Estamos aqui, inclusive, na Ironberg, onde semanas atrás eu prendi aqui um mau médico que estava de plantão. Vai me contar esse caso aí. Peraí, espera. Calma. Vamos falar do tirocínio primeiro. Que era a minha última pergunta aqui, porra. Eu anotei aqui. Tem um mau advogado, Porra. tem um mau professor. Então, tem os maus em todas as profissões. O problema do policial é que ele está muito mais na vitrine. Sim. Então, todo e qualquer erro, todo mundo vê e, infelizmente, existe uma preferência por divulgar os erros do policial. Enquanto o policial acerta 1000 vezes, ele erra às vezes uma vez, Perfeito. os 1000 acertos não são mostrados, Sim, não são divulgados. não é lembrado. Mas aquele mínimo erro, ele é. Agora, então, isso dito, feita essa premissa necessária... Por que a gente tem que fazer as premissas necessárias, tá ligado? Porra, Puta, eu sou tá preocupado. chato pra caralho, tá não chato, tá, mano? mas eu sou preocupado Eu tô ligado, por causa tá disso, certo. cara. Olha, porque pra distorcer a nossa fala, não custa nada. Ó, vou falar de você, Não mulher, custa mas eu não nada, sou meu. misógino, eu amo vocês, mulheres, mas olha, porra... Pois, mas tem que ser porque não custa nada pro filho da mãe pegar uma fala nossa aqui, distorcer e a gente ser cancelado, enfim. É verdade. E o pior é sofrer uma injustiça, né? Que é muito ruim. Então a gente deixa sempre Jogar no claro. seguro, né? Então, se tem um policial que é racista, tem que ser execrado, tem que ser punido de acordo, a gente é contra. Agora, o que acontece é que o policial, ele tem, a grande maioria dos policiais trabalha de acordo com o tirocínio. O que é o tirocínio? É a intuição policial. É aquele conjunto de experiências que o policial começa a adquirir no primeiro dia de trabalho, diante de acertos, de erros, de convivência, de vivência, de ocorrências, ações policiais, que vai construindo. Quanto mais tempo o policial tem de carreira, mais tirocínio ele vai ter. Você pega aquele tira velho, aquele polícia velho. O Clério é um poço de sabedoria, mano. Eu adoro conversar com polícia velho, porque aprendo demais, né? É impressionante como eles são sábios. E tem esse tirocínio. O cara olha de saber do jeito de andar, ele sabe se é bandido, se não é. Como é que como é que você vai explicar, colocar isso no papel? Não coloca, irmão. Mas existe. Existe. Obrigado. E o policial, ele utiliza esse tirocínio na sua atividade policial, Sim. no seu dia a dia. Por exemplo, para realizar abordagens. Então, ele realiza essas abordagens, seja na rua, transeunte, abordagem veicular, de acordo com comportamentos que, pelo seu tirocínio, são comportamentos suspeitos, né? E é assim que a grande maioria dos policiais agem. O que acontece? Infelizmente, e aí o que a gente tem é uma faixa, é um extrato social. A gente está falando aqui de um extrato social, que, infelizmente, a grande maioria dos crimes patrimoniais, por motivos que já até falamos aqui, são praticados por pessoas que estão numa faixa social desfavorecida. E aí, por uma herança histórica que a gente tem que combater e tem que reverter, a maior parte desse extrato social desfavorecido é composto por pessoas de etnia negra, da pele negra, né? Então, infelizmente, essas pessoas acabam sendo abordadas, a maioria das pessoas abordadas são pessoas
da pele negra, talvez, né? Pode acontecer. Mas não é algo direcionado, doloso, proposital feito pela grande maioria dos policiais, né? Isso eu tenho comigo, essa certeza. Agora, e a crítica à abordagem? Porque eu tive com o Meca aqui, e aí eu até briguei um pouco com ele aqui, que eu falei, porque eu disse assim, cara, beleza. A abordagem, ela muitas vezes é criticada. E eu falei para ele assim, cara, nos Estados Unidos, aí eu sou a favor da lei americana. O policial não sai abordando as pessoas na rua. Esse é um grande lance. O tirocínio eu entendo. Sim. Eu entendi. Se tem um feeling e tal. Mas nos Estados Unidos, meu irmão, o policial só vai te abordar se tiver uma evidência real, ou um crime acontecendo, ou você fez alguma coisa. Ele não para você na rua para te abordar, tá ligado? E isso é interessante, porque nenhum cidadão honesto, ele quer ser abordado. Porque a abordagem não é gostosa, tá ligado? Não importa qual. Claro. Não é legal, mano. Você não fez nada de errado. É o teu tempo, é a tua vida, é a tua intimidade. Não quer. Como é que tu vê a abordagem? Eu já fui abordado. Isso é muito louco, né? E assim... E tem abordagens e abordagens. Sim. Convenhamos também. Na polícia, a gente diz, eu vi essa frase uma vez na academia de polícia, não sei se. Na abordagem, ou você faz uma prisão, ou você faz um amigo. Das duas, uma. Perfeito, essa frase é legal. Porque ou você vai conduzir o indivíduo que está errado, ou senão você vai... Não é pedir desculpa porque você não está fazendo nada errado. Você foi educado e respeitoso, né? Sim. Segue o seu caminho, tá? Desculpa o contratempo. Tá pedindo, não tem problema, não vai doer. Mas você vai ainda eventualmente fazer um amigo. Então, não tem problema. Eu vou transportar a questão da abordagem para uma outra situação que talvez a pessoa nunca tenha sido abordada. Mas todo mundo, de alguma maneira, vive em sociedade. Muitas pessoas vivem em condomínios, por exemplo. Sim. E aí você tem a situação que você tem que entrar no seu condomínio, sair do seu condomínio, e para isso você tem travas de segurança. Tem. Né? Antigamente, o porteiro tinha que abrir, fechar manualmente. Hoje passou isso para tag e tal. Isso. Então, vamos dizer, a pessoa que não tem uma tag, o morador que chega lá, não comprou tag, ou perdeu, ou está sem, ou está com outro carro, e aí o porteiro não abre a porta do condomínio para o morador entrar. Tem morador que se revolta e acha um absurdo, esculacha o porteiro, né? Ainda faz o porteiro ser despedido, humilha o funcionário que está exercendo a sua função e promovendo a segurança da pessoa. A abordagem é a mesma coisa, fazendo um paralelo. Você está ali sendo abordado, né? Você não é bandido, mas para que outros bandidos sejam abordados e sejam presos. O mesmo bandido que depois pode enfiar uma arma na sua cabeça. Sim. Você vai querer que ele esteja na cadeia. Sim. Então, toda e qualquer medida de segurança, ela é incômoda. Quando você vai investir num condomínio, vamos investir em segurança. Ninguém quer. A convenção, vamos trocar, colocar mais câmera e tal. Puta, vamos gastar 20 mil, 100 mil reais. Puta, não, deixa, tá tudo bem. Até que acontece. Até que acontece uma situação. Aí a pessoa lembra que a segurança é a coisa mais importante. Porque se você não tem segurança, você não tem nada. Você não tem paz, não tem liberdade, não tem família, não tem nada. Então, no fundo, a abordagem é isso. É talvez uma doação, um sacrifício. Coloquemos dessa maneira. Claro que ninguém gosta. Ninguém vai gostar. Mas é um sacrifício que nós temos que fazer, todos nós, que está sujeito, para que o Estado, no caso, consiga promover uma segurança melhor para todos, que você vai querer se beneficiar também. Eu entendo você. Mas essa é a única questão que eu deixo em aberto para mim mesmo. Eu acho que é poder demais para o Estado. Porque todo mundo é inocente. Vamos lá. Todo mundo é inocente. Até que se prove o contrário, não é isso? Mas se você partir dessa premissa também, você não pode abordar ninguém. Mas eu estou falando de não abordar. Eu acho que a polícia não tinha que abordar ninguém. Não, mas não tem como. Só se ter um crime, acontecer um crime... Mas existe uma regra. A abordagem ela não é completamente descabida, aleatória e infundada. Tem que ter um fundamento. Tem que ter... O problema é que, na verdade, o fundamento, muitas vezes, é baseado naquele tirocínio, que não tem como você colocar no manual operacional. Tem ali algumas coisas que se colocam hoje. Tem o manual operacional da Polícia Civil, da Polícia Militar, que estabelece alguns comportamentos que ensejam a abordagem. Mas, no fundo,
é um tirocínio. E aí você pensa, quantos e quantos crimes Sim. que não são evitados, é que o Brasil é violento pra cacete, que não são presos, eu entendo o que você está falando. mediante uma abordagem. Se a gente não tiver isso... E aí, claro, se a gente transportar para a lógica americana, os Estados Unidos estão anos-luz à nossa frente da segurança pública. Talvez eles não precisem realizar abordagens na quantidade que nós precisamos. Sim. Mas é inevitável. Agora, o que eu sou contra, e aí sim, realmente eu sou totalmente contra, são blitz, né, disfarçadas de abordagem para pegar bandido, quando na verdade está lá para aplicar multa, para guinchar carro de trabalhador, não, na moral, para enriquecer o pátio. Isso eu sou completamente contra. Colocar polícia para prender moto e carro de trabalhador. Não. O cara pagar IPVA já é uma excrescência absurda, meu irmão. Nada justifica. Aí uma pá de gente não consegue pagar IPVA porque, meu irmão, é um absurdo. É uma sacanagem. Aí o cara para na blitz, o cara trabalha com o Uber, meu irmão, precisa do aí carro. Na boa, né? Tá, pô, tudo bem, tá com pneu careca e tal, tá com PVA atrasado. Regulariza, delegado Palumbo, meu amigo. Obrigado. Tem uma lei nesse sentido. Regulariza na hora, ou tem prazo para regularizar. Isso. Você vai lá comprovar que você trocou o pneu e segue a vida. É lógico. Faz sentido, porque é tenso, né, cara? Não, e o carro vai pro pátio, que eu tenho... aí vai de guincho pro pátio, tá ligado? Aí tu paga o guincho. Isso, paga o guincho ainda. E se é final de semana tu paga... Aí você pega o guincho que tá com um carro, tá com 15, todos pagam a mesma coisa, paga igual. Qual a lógica nisso? É enriquecer o pátio, enriquecer o sistema. Só eu sou completamente contrário. É muito louco. Agora me conta do caso que tu prendeu o médico aqui, eu quero saber essa história pra gente poder encerrar aqui o programa, que tá da hora. Vamos lá, foi, acredito que umas 3 semanas atrás, né? Faz tanto tempo mais ou menos, Bom, a gente recebeu uma denúncia aí de um médico fantasma, médico que batia o seu ponto e ia fazer atividades pessoais. Já tinha até algumas filmagens sobre esse indivíduo, que, na minha opinião, sequer pode ser chamado de médico, né? Que não representa uma categoria aí que tem o maior respeito, essencial e nobre. Mas eu recebi essa denúncia e falei assim, tem coisa que eu recebo que eu posso falar, não dá para virar as costas, né? É tiração com a gente. E aí, eu vi o dia que ele estava de plantão, fui lá, me dirigi até a porta do SAMU, fiquei lá de campana, ele vai lá, inicia a sua jornada, algumas horas depois, ele deixa o SAMU, sai do SAMU, que é em Guarulhos, sou vereador em Guarulhos. Entendi. E eu passo a fazer um acompanhamento. Ele pega a Via Dutra. Médico do SAMU em Banheiro Guarulhos. longe, né? Via Dutra, sentido São Paulo. Banheiro muito longe. Via Dutra, Marginal Tietê. Primeiro ele passa num mercado ali para fazer compras, sei lá o que ele foi fazer, para mercadão. Fica uma hora ali mais ou menos, sai, segue caminho. Sentido Dutra, sentido Marginal, sentido Barra Funda. E passa a ponte das Bandeiras, ponte da Casa Verde, ponte da Barra Funda, ele entra ali, ponte do Limão, ele está entrando na Barra Funda, o que ele vai fazer? Quando, para nossa surpresa, ele entra onde? Ironberg, Academia Ironberg. Que isso, Ele entra na academia, e aí eu falei, não, vou ficar esperando aqui, até cheguei aqui na recepção, falei, tô aqui, na hora, não queria assustar o pessoal, perguntei quanto era o plano e tal, para fazer, até pedi desculpas, né? Pelo transtorno aí, o pessoal foi super educado, não tinha jeito. Aguardei 1 hora, mais ou menos, sair do carro, acho que ele dormiu, né? Preguiçoso até para treinar. Preguiçoso para trabalhar, preguiçoso para treinar. Aí ele sai e entra na academia para treinar, já de shortinho, regatinha lá. E quando ele estava na esteira, ali atrás, eu fui lá, abordei ele, perguntei, doutor, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não está de plantão, nada, o senhor está trabalhando? Aí, quis justificar que estava no horário do almoço, né? Pô, almoço, mas 4 horas, quase 4 horas, né? Que ele já estava fora do plantão, abandono de plantão, almoço aqui treinando. Não, é que justificar de alguma maneira o injustificável, né? Que não tem justificativo um negócio desse. E aí, chamei o reforço policial, conduzimos ele aí à delegacia para as providências cabíveis e vou tomar todas as providências, né? Tanto criminal, está sendo investigado por estelionato qualificado, praticado contra a administração pública, abandono de função, né? Tomando aí as medidas administrativas também, processo disciplinar. CRM também tem que ser exonerado, concursado tem que ser exonerado. CRM também, medidas disciplinares aí, e eu vou seguir até o final, porque não dá para admitir essa situação como essa. Aí é uma falta de respeito com o dinheiro público, que paga o salário desses profissionais, médico, seja lá o que for. É um desrespeito com os demais colegas que está sobrecarregando o bom colega que está lá carregando o piano, do bonitão do Alecrim Dourado, que veio aqui treinar, fazer seu treininho, malhar, né? Porque no caso dele era malhar. Malhar.
E é um desrespeito com a população, que está morrendo esperando atendimento. Hoje eu vou nas unidades de saúde, eu vejo que o povo está passando. Pensa no SAMU. O pessoal morre esperando, às vezes, o SAMU chegar. Quando o cara está treinando na Ironberg. Pelo menos ele escolheu bem a academia, né? Então, Pelo menos ele tem bom gosto. Não, você é pai, né? Imagina o desgosto que o pai de um cara desse tem quando vê uma notícia dessa. Não, eu acho dá vontade de botar a cabeça debaixo da terra, mas você sabe o que é isso, na verdade? Não é possível, eu acho que, velho. vamos repetir aqui, são os maus profissionais que têm em qualquer profissão, qualquer carreira. Sim, que, na verdade, óbvio. são pessoas que não têm a menor vocação para aquilo. Sim. O médico, uma profissão que é extremamente nobre, é uma missão, é uma vocação. Exatamente. Você salva vidas. E aí você usa aquele diploma para enganar as pessoas, para tirar proveito. Aquilo ali não é médico, são pessoas que vão exercer as suas funções por algum motivo, para ganhar dinheiro, porque achou que era proveitoso, porque é uma boa, porque tem status, porque talvez dê um bom retorno financeiro, mas não tem vocação. Então, o que a gente precisa recuperar para todas as profissões é vocação. Perfeito. O policial, o médico, o engenheiro, o dentista, tem que ser profissionais vocacionados, comprometidos com a sua missão. Não era o caso desse médico aqui, né? Que infelizmente mancha a imagem de toda uma classe que merece todo o nosso respeito. Tem um pai médico, né? Quero deixar claro aqui, todo o respeito à classe médica. Mas pessoas como essa não honram o seu juramento. Acho que não. Imagina, o pessoal no hospital trabalhando muito mais porque o bonitão tá querendo malhar, treinar. Tá louco? Não justifica. Nada justifica. Muito boa a conversa contigo. Valeu, você é um cara cabuloso, porra. É bom demais também. Bom conversar com gente inteligente aí. Papo bom. Nada, bacana. A gente se esforça. Não é bom, dá vontade de continuar, né? Bom, eu peço que o senhor deixe uma palavra final aqui para a gente encerrar. Na sequência, eu finalizo o programa para a galera aqui. Eu acordei hoje com uma frase bíblica que está no Evangelho de Marcos, né? Não adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, por mais que de alguma maneira algo possa parecer vantajoso financeiramente, possa te trazer status, possa te trazer reconhecimento, possa trazer benefícios, se aquilo representar a perda da sua alma, do seu propósito, daquilo que nos define como seres humanos e que dá sentido à nossa vida, aquilo não vai valer de nada. E é por isso que eu vou seguir lutando pelo caminho do correto, pelo caminho do justo, fazendo o certo pelo certo. O certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo, e errado, ainda que todos estejam fazendo, né? E se cada um fizer a sua parte, pensar dessa maneira, eu tenho fé que a gente vai conseguir construir um país melhor, um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para as futuras gerações. Obrigado. Perfeito. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro delegado Mesquita. Se é pra xingar alguém, pode me xingar de delegado, não tem problema, tá ligado? Delegado, né? Opa. Apelido do Carioca, do Pânico. Não sabe o que era delegado, o apelido dele? Não, sabia. Porra, um dia o cara liga o cara lá, né? Aí falou, quero falar com o Carioca. Lembra desse daí, não? Não? Quero falar com o Carioca. Carioca é delegado. Falou, quero falar com o Carioca delegado. Aí todo mundo, né? Delegado? Porque prendeu o pau no cu. Ao vivo, malandro. Que delegado, até hoje. Que nunca sofreu essa piadinha. Meu irmão. Quinta série pura, né? Até hoje. Hoje. Chama o Carioca de delegado. Você pega aquele cara ali que conhece o policial ali na hora e fala, pô, agora é minha hora de brilhar. Agora eu vou soltar aquela do pau onde eu prendeu. Irmão, até hoje chamam o Carioca de delegado, porque pegaram o cara, mano, aí já era, pegou e fixou. Mas, obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez aí. Eu não me importo, pode me chamar de delegado, mas curtiu o presente, irmão? Demais, New Look Time, né? Obrigado. Obrigado pela oportunidade aí, de verdade. Eu fico feliz de te receber, portas abertas, irmão. Muito legal mesmo. Sempre que você precisar. Convidar o pessoal para seguir aí, acompanhar meu trabalho, quem não conhece, @delegado Mesquita em todas as redes. Boa. Aí a gente tá. E nós vamos fazer o seguinte, cara, te chamar para um dia a gente gravar, ano que vem, porque essa semana é minha última de gravação, eu quero fazer um programa aqui chamado Pra Polícia, tá ligado? Te chamar para participar comigo aí, é uma honra. Apresentar de vez em quando, vai ser da hora, beleza? Força e honra contra corruptos e vagabundos. É isso aí, pô. E olha aqui, ó, você que viu o programa de hoje, guarda isso aqui no teu coração. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Nenhuma causa, por melhor que ela seja e mais boa que ela seja, vale a injustiça, tá ligado? Nenhuma causa. Se para você alcançar o seu objetivo for a base de injustiça, essa causa não é válida. Não por esse caminho. Cuidado, então. Tem muitas coisas que são ditas, que fazem sentido, mas elas estão sendo trilhadas pela injustiça. A causa é boa, mas o meio está errado.
Vamos mudar o meio para que a gente alcance o objetivo da causa, que é válida de maneira correta. Deus abençoe vocês. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Deus abençoe Valeu. a todos. Valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade.